Por que Deus não destruiu Satanás? Essa é uma pergunta que já ecoou nos corações de muitas pessoas ao longo da história. Afinal, se Deus é soberano, amoroso e todo-poderoso, por que permitir que o mal continue existindo? Por que permite que Satanás, a personificação da maldade, ainda tenha influência sobre o mundo e as pessoas? É sobre isso que vamos falar hoje, e garanto que ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais profunda sobre o propósito divino por trás dessa decisão. Para começar, é importante compreender a origem de Satanás. Ele não foi criado como um ser maligno. Pelo contrário, Lúcifer, que era seu nome antes da queda, foi criado como um anjo perfeito. Em Ezequiel 28, 12, 15, a Bíblia o descreve como selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ele tinha um papel especial, um lugar de honra na hierarquia celestial. No entanto, sua beleza e posição o levaram ao orgulho. Ele desejou ser como Deus, usurpar o trono divino, e isso o levou à rebelião. Essa é a essência do pecado, querer ser independente de Deus, desejar algo que não nos pertence. Mas aqui começa o mistério. Se Deus é todo-poderoso, por que ele não destruiu Lúcifer assim que ele se rebelou? A resposta passa por várias camadas de entendimento. A primeira está na justiça divina. Deus é justo em todos os seus caminhos. Se ele tivesse destruído Lúcifer imediatamente, o restante dos anjos poderia não ter compreendido plenamente o caráter de Deus e a gravidade do pecado. A rebelião de Lúcifer foi a primeira no universo. Algo assim nunca havia acontecido antes, e sua destruição imediata poderia gerar dúvidas sobre quem realmente estava certo, Deus ou Lúcifer. Outro ponto fundamental é o livre-arbítrio. Deus criou seres racionais, como anjos e humanos, com a capacidade de escolher. O livre-arbítrio é um presente precioso, mas também traz consigo a responsabilidade. Lúcifer usou essa liberdade para se rebelar, e ao fazer isso, ele se tornou Satanás, o adversário. Mas por que Deus permitiu que ele continuasse? Simplesmente porque o livre-arbítrio só pode ser verdadeiro se houver a possibilidade de escolha. E para que haja uma escolha, deve haver uma alternativa. Satanás representa essa alternativa, o caminho contrário ao de Deus. A presença de Satanás também serve para expor a natureza do pecado e suas consequências. Quando Lúcifer se rebelou, ele lançou dúvidas sobre o caráter de Deus. No Jardim do Éden, ele continuou essa estratégia ao enganar Eva, sugerindo que Deus estava escondendo algo bom ao proibir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente após a queda, essas dúvidas poderiam nunca ter sido respondidas. Mas ao permitir que o pecado seguisse seu curso, Deus revelou claramente seus efeitos: dor, sofrimento, morte e separação de Deus. Deus também tem um plano maior, que vai além do que conseguimos enxergar. Em Romanos 8, 28, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até mesmo o mal, as tentações e os ataques do inimigo são usados por Deus para o nosso crescimento espiritual. Jó é um exemplo clássico disso. Satanás pediu permissão para testar Jó, e Deus permitiu, mas dentro de limites claros. Embora Jó tenha sofrido, ele saiu da experiência com uma fé mais forte e uma compreensão mais profunda de quem Deus é. Outro aspecto importante é que a presença de Satanás nos ensina sobre nossa dependência de Deus. Muitas vezes é nos momentos de luta espiritual que nos aproximamos mais do Senhor. Em Efésios 6,12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo de trevas. Essa batalha nos obriga a buscar a Deus, a fortalecer nossa fé e a depender de sua graça para vencer. É interessante notar que Satanás, mesmo em sua rebelião, está completamente subordinado a Deus. Ele não tem poder independente. Tudo o que faz é permitido por Deus. Isso é evidente na história de Jó, mas também no Novo Testamento, onde vemos que até os demônios tremem diante de Jesus. Em Marcos 5, quando Jesus expulsa os demônios de um homem possuído, eles pedem permissão para entrar em porcos. Isso mostra que o poder de Satanás é limitado e que ele não pode agir além do que Deus permite. E quanto ao fim de Satanás, a Bíblia é clara, ele já está derrotado. Em João 19:30, as últimas palavras de Jesus na cruz foram: "Está consumado". Com sua morte e ressurreição, Cristo derrotou o pecado e a morte, e com isso selou o destino de Satanás. No entanto, há um período de tempo em que Deus permite que ele continue agindo. Por quê? Porque esse tempo é uma oportunidade para a humanidade.
é um tempo de graça, em que Deus chama todas as pessoas ao arrependimento. Em 2 Pedro 3,9, lemos que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Outro ponto interessante é que, no plano de Deus, até as ações de Satanás acabam contribuindo para o propósito final. Por exemplo, foi através da traição de Judas, influenciado por Satanás, que Jesus foi levado à cruz. Mas a cruz não foi uma derrota, foi a maior vitória da história. Da mesma forma, os ataques do inimigo contra a igreja muitas vezes resultam em crescimento espiritual e expansão do Evangelho. Por fim, precisamos lembrar que a existência de Satanás é temporária. Em Apocalipse 20:10, vemos que seu destino final é o lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Esse é o fim de toda rebelião contra Deus. Mas até lá sua presença serve a um propósito. Ela nos desafia a permanecer firmes, a buscar a Deus com mais fervor e a proclamar o Evangelho a um mundo que vive sob sua influência. Então por que Deus não destruiu Satanás? Porque sua existência faz parte de um plano maior, um plano que revela a justiça, a misericórdia e o amor de Deus de forma plena. Um plano que culminará em sua vitória final e definitiva, quando toda lágrima será enxugada e o mal será erradicado para sempre. E agora eu quero saber, o que você pensa sobre isso? Você já tinha refletido sobre o papel de Satanás no plano divino? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e vamos continuar essa conversa.